Servir ao Senhor com alegria. Tenho certeza que você já deve, né? Você que é um pouquinho mais antigo, com certeza ter lembrado do Salmo 100. Já deve ter cantado um trechinho dessa canção. Mas irmãos, eu quero pegar, né, lembrar um pouquinho para você como que está sendo a condução do nosso devocional. Lembrando que o nosso devocional, né, como Jesus, nós estamos, né, estudando semanalmente, né, atitudes de Jesus, como Jesus, né, trabalhava diversas atitudes para a gente implementar isso no nosso dia a dia. Primeira semana nós falamos do amor incondicional de Jesus, a segunda nós falamos da compaixão de Jesus, né? E essa semana nós vamos falar sobre o servir ao próximo, né? Que Jesus, né, servia muito ao próximo. Mas só que agora vem a questão, né? Você pega e conseguir entender isso comigo agora, né? Como que a gente vai iniciar, né, o nosso devocional? Se é servir ao próximo, e o texto base do nosso devocional é servir ao Senhor com alegria, né? Irmãos, quando nós falamos em servir ao Senhor com alegria, nós temos aprendido em nossa comunidade que a mesma porção do Espírito Santo que estava em Jesus, para nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ela também está em nós, né? E isso em nós, eu estou dizendo aqui, né? Estou afirmando categoricamente em todos do nosso grupo aqui, em todas da nossa igreja, em todos que estão próximos de nós. Então, nós entendemos que essa mesma porção do Espírito Santo, né, está em nós. E nós temos aprendido que o termo cristão significa pequenos cristos. Então, nós já entendemos ali que nós temos uma porção do Espírito Santo em nós. Temos, né, somos pequenos cristos, né, ou seja, somos pequenos filhos, né? Mas só que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Ou seja, essa porção do Espírito Santo que está em nós, nós temos que entender. E isso, né, que nós temos a essência de Deus dentro de nós. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos, né, pequenos, né, deuses, na verdade, né, somos, né, filhos de Deus, né, que nós realmente entendemos, né, somos reis, somos sacerdotes, mas nós entendemos que quando nós estamos servindo ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós estamos servindo ao próprio Deus. O pastor Isaúr, esses dias, ele trouxe uma revelação muito profunda ao nosso coração num culto, e essa mensagem marcou muito a minha vida, porque eu entendia adoração como aquilo que a gente fazia lá na igreja, levantando as mãos, adorando ao Senhor, né? Mas ele trouxe uma revelação para nós que tudo que nós fazemos para o Senhor, nós fazemos como um ato de adoração. Então nós estamos adorando a Deus quando nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor. Só que para nós fazermos para o Senhor, o mais próximo e mais fácil e mais rápido é nós fazermos para o nosso próximo. Nós fazemos para as pessoas que estão mais próximos de nós. E irmãos, eu fiquei muito, né, chocado com um texto que eu confesso para os irmãos que eu não conhecia, né? Porque a gente lê, e eu já li a Bíblia inteira, mas eu nunca tinha me reparado nesse texto, que foi um texto de um devocional nosso na semana passada, que foi esse texto. E olhem, prestem bem atenção na conotação desse texto. Se alguém tiver recursos materiais e vendo um irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi esse texto. Quando eu li esse texto, que o Espírito Santo me levou a colocar ele no nosso devocional. Eu fiquei muito preocupado. Ah, mas por que, Leandro? Por que você se preocupou tanto? Porque realmente, hoje, ainda assim nas nossas igrejas, nós temos muitas pessoas que ainda não são cristãos. Temos pessoas que estão na nossa igreja que não entenderam. Ah, mas por quê? Porque ainda tem muitas pessoas que falam mal do irmão, que fazem coisas para prejudicar o irmão. Então nós temos ainda muitas pessoas
que ainda não são cristãos dentro da igreja. São pessoas que realmente seguem uma religião, mas não entregaram sua vida realmente a Cristo, não estão buscando se assemelhar a Ele. Porque se elas entendessem isso realmente, elas estariam com alegria servindo a esse irmão, com alegria sendo, fazendo algo, por essas pessoas. Irmãos, nós temos visto ali que são muitos dons, que você tem várias formas de você servir. Mas o importante é você fazer o que? Você serve. Seja com uma oração, seja com qualquer coisa que você faça. Mas se você estiver fazendo para o teu irmão, para a pessoa que está próxima a você, você está fazendo diretamente a Deus. Então, quando nós conseguimos realmente entender isso, colocar no nosso coração, nós nunca mais vamos fazer nada para falar mal, para maldizer, nós nunca vamos mais fazer nada contra os nossos irmãos. Nós vamos sempre impulsionar os nossos irmãos ao crescimento, levar os nossos irmãos a conhecer essa verdade e fazer com que realmente nós consigamos crescer em Cristo, crescer na graça e no conhecimento. Quando nós conseguimos fazer isso de verdade, eu tenho certeza que a igreja ela não vai crescer, ela vai explodir na terra. Mas é isso que nós precisamos entender. Realmente nós precisamos entregar nossa vida verdadeiramente ao Senhor, não a uma religião. Não estar simplesmente domingo após domingo, sexta após sexta, sábado após sábado, na igreja, esperando receber algo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos indo à igreja para receber algo, ou seja, do Senhor, ou seja, dos irmãos, porque tem muitas pessoas que estão indo na igreja para receber, palmas, receber muito bem, receber, e não é, irmãos. Nós precisamos entender que tudo isso é para o Senhor. Se nós conseguirmos entender isso realmente, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos servir ao Senhor com alegria. Nós vamos servir uns aos outros com alegria. E aquela coisa que é nítido, porque a palavra do Senhor nos fala isso, lá no Salmo 34:7, Se nós alegrarmos o Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender que, primeiramente, nós precisamos entregar nossa vida por completo ao Senhor. Quando nós fizermos isso de real, mas realmente, o que vai acontecer? Nós vamos se alegrar em servir. Nós vamos servir ao Senhor com alegria, servindo ao próximo. Eu sempre vejo, acho muito bonito o pastor Isaur, quando ele pega, no final do culto, sendo o pastor sênior da igreja, tendo, 14 pastores que ele poderia pegar, chegar a gente, colocar ali. Gente, então terminou o culto, vocês venham para frente para orar. Mas ele faz questão de orar cada pessoa que chegou ali na frente, cada pedido de oração, Então nós precisamos entender isso. Isso é servir. Isso é realmente você se dispor. É você querer fazer. E muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos nos dispor. Então eu quero que você hoje, iniciando o seu dia, você primeiro, entregue de vez. Se você ainda está naquela coisa, analise-se, A Bíblia fala, analise-se o homem a si mesmo. Analise o que você está fazendo na tua vida. Se você não está indo na igreja simplesmente por uma religião, você está indo ali vou porque eu não tenho lugar melhor para isso. E se arranjar lugar melhor, você vai. Você deixa a igreja no ato. Mas que você possa se analisar. Se realmente você está indo, buscar a presença do Senhor, E daí vem olha essa verdade lá em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade
compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, você não tem o amor de Deus se você não se compadece do teu irmão, se você não busca realmente servir. Se você não entendeu ainda que o princípio de servir a Deus é servir ao teu próximo, você ainda não recebeu o Senhor. Quando você conseguir entender isso realmente, que você servir ao teu próximo, você está servindo a Deus. Né? E Jesus fazia isso muito bem. Jesus entendia todas as pessoas que chegavam até ele. Ele tinha uma palavra de conforto, ele tinha algo para ofertar. Né? E muitas vezes era aquela situação, ele não tinha dinheiro para ofertar, mas ele tinha a oração, ele tinha o ânimo. E é isso que nós precisamos fazer com nossos irmãos, que nós sempre tenhamos uma palavra de ânimo, um conforto. E muitas vezes, se você tiver o recurso, oferte. Né? E como eu falei num outro devocional, muitas vezes você tendo essa ligação com Deus, com o Espírito Santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar para você, faça. E você não vai pestanejar. Se você pestanejar, é isso que eu estou falando ali, irmãos. Se você ouviu a voz do Espírito Santo e você ainda tem dúvida, né? Tem alguma coisa que não está certo. Você tem que realmente ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E que nós possamos realmente, irmãos, no dia de hoje, meditar nisso. Como está a nossa vida com o Senhor? Eu estou sendo realmente só um religioso que estou indo à igreja, estou fazendo as coisas por fazer, ou não? Eu tenho prazer, eu me alegro em servir ao Senhor, eu me alegro em servir o meu irmão, porque eu sei que quando eu estou servindo ao meu irmão, eu estou servindo ao próprio Deus. Se você conseguiu entender isso, eu quero realmente declarar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Que eu tenho certeza que eu, com essa palavra, como sempre, irmãos, a palavra primeiro fala conosco, e eu tenho tido alegria, e eu posso confirmar isso para vocês, que eu tenho tido alegria em servir em todos os pontos, Então, realmente, em qualquer necessidade, na casa, eu tenho alegria em servir ao Senhor. E eu tenho alegria em servir os meus irmãos. Todos quando possível, todos da forma que é possível a mim. O que Deus tem colocado de recurso para mim servir, eu tenho certeza que eu não estou retendo nada. E que você possa realmente também não reter nada daquilo que Deus te entregou para servir. Que você tenha um dia mais que abençoado, em nome do Senhor Jesus.